Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos falar sobre um tópico fantástico. Vamos falar um bocadinho mais sobre a Digi no mercado espanhol e o que é que está a acontecer, que a situação parece que está a explodir. Vamos analisar um bocadinho esta situação e para saberes tudo, já sabes, em primeiro lugar, deixa um like neste vídeo, antes de mais nada, vai já aí abaixo, likezinho, não custa nada, fica já com a tua parte feita. Se não és subscrito aqui do canal, subscreve para receberes todas as notificações relativas aqui aos próximos vídeos. Se gostaste deste vídeo e se gostas desta temática das telecom, subscreve aqui o canal. E caso queiras fortalecer aqui o projeto, não te esqueças, tens aí o botãozinho que diz aderir e por apenas 99 cêntimos por mês podes receber estes conteúdos de uma forma prioritária, ok? E se ainda assim quiseres ser mesmo notificado, carrega no sininho e ativa aí as notificações para receberes os vídeos todos. Bom, tópico do vídeo de hoje: Digi em Espanha, ok? Será que a rede da Digi em Espanha vai aguentar a explosão que a Digi está a ter no mercado espanhol? Bom, antes de nós irmos ao assunto, antes de nós irmos analisar as coisas, vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva. Vamos, de alguma forma, enquadrar quem é a Digi em Espanha, o que é que a Digi está a fazer em Espanha, porque tem grandes diferenças, tendo em conta aquilo que é a operação Digi em Portugal, ok? Bom, provavelmente até a operação em Portugal está muito, ou seja, está a ser realizada com muito know-how retirado de Espanha, ok? Portanto, eles não quiseram repetir em parte os erros, apesar de são mercados completamente diferentes, mercados cuja dimensão é completamente diferente, não só a nível de clientes, como também a nível de território, portanto, o investimento necessário é maior. E portanto, diria que há aqui uma certa aprendizagem obtida em alguns mercados que depois em Portugal foi possível ter uma operação que de alguma forma corrige alguns desses erros. Bom, vamos então enquadrar aqui a situação. A Digi, em Espanha, fornece todos os serviços iguais àqueles que fornece em Portugal, ok? Televisão, internet fixa e telemóveis, ok? Portanto, aqui está tudo certo. Bom, a Digi, ao longo dos últimos anos, já está no mercado há muitos anos, lá em Espanha, e daqui a bocado vocês já vão ver. De alguma forma, tendo em conta a dimensão do território, entrou como uma operadora móvel virtual, ok? A operadora é essa, que operadora móvel virtual, utilizando as infraestruturas da Telefónica, que tem uma subsidiária em Espanha que se chama Movistar. Ok? Portanto, basicamente a Digi decidiu entrar com a estrutura da Telefónica em Espanha. Bom, essa estrutura são basicamente duas estruturas, não é? A primeira estrutura diz respeito à rede fixa, não é? Pronto, à internet fixa, a fibra, digamos assim. E a segunda diz respeito à infraestrutura móvel. Pronto. Ao longo dos anos, a Digi foi criando a sua própria infraestrutura de internet fixa, ou seja, a sua própria infraestrutura de fibra. Sendo que essa infraestrutura chegou a determinado ponto que já havia sensivelmente a chegada da fibra Digi a cerca de 4,5 milhões de casas, ao que hoje acredito que passe dos 6 milhões, ou seja, aquilo que era, porque entretanto, já vamos ver mais à frente, entretanto a rede foi vendida e basicamente o plano de expansão a 3 anos era até 6 milhões de casas, portanto como veem, foi um trabalho que foi realizado pela Digi e já chegava a algumas casas que não eram assim tão poucas. Para vocês terem mais ou menos uma noção, se hoje chegarem a 6 milhões de casas, existem cerca de 17,1 milhões de casas com banda larga fixa. Portanto, já estamos a falar aqui de um valor hum, de quase 30 e tal por cento, quase 40%, e pode ser até um número maior que isso. Bom, enfim, portanto, basicamente a Digi focou-se em expandir a sua rede de fibra, para, obviamente, conseguir não só qualidade, como também ter controle dessa rede e, desse modo, não ter que fazer aquele pagamento retalhista, grossista, neste caso, comprar, ou seja, a Movistar fazer aquele preço grossista para depois a Digi alugar e depois de fazer o preço em cima disso. Obviamente que isso esmaga um bocado ali a capacidade de fazer aqueles preços bombásticos que a Digi quer. Portanto, é sempre melhor utilizar a sua própria rede para conseguir entrar no mercado com preços ainda mais baixos, apesar de haver aqui um custo de expansão significativo. Pronto, e então isto ia-se jogando em dois tabuleiros, ou seja, onde a Digi já conseguia chegar com a sua fibra, utilizava a sua fibra e tudo certo, onde não conseguia chegar, continuava a utilizar as infraestruturas da Telefónica, ok? Tanto na questão fibra
como na questão móvel, sendo que a móvel era total, né? Porque eles não tinham interesse em fazer qualquer tipo de investimento nessa área, pelo menos no início. Bom, rede móvel. Ora bem, a rede móvel, tendo em conta que a Digi é uma empresa que tem a política de preços agressivos, lá está, não é fácil tu teres uma política de preços agressivos quando estás a comprar serviço a alguém e esse alguém é um teu concorrente direto, ok? Portanto, obviamente que apesar de existirem ali preços grossistas, tu, em primeiro lugar, não vais conseguir ter o melhor preço para conseguires, neste caso, entrares com aquele preço agressivo. E em segundo lugar, vais ter um problema que é, se eres um operador móvel virtual numa determinada rede, não vais ter a prioridade máxima naquela rede e, basicamente, as pessoas, se a rede principal conseguir fazer um preço parecido, as pessoas preferem estar na rede que é dona do que estar na rede que aluga, porque vão ter a capacidade máxima, não é? Portanto, a Digi queria ter as duas coisas, queria ter preço e qualidade de serviço. Por isso, surge aqui um negócio que foi a fusão da Mais Mobile com a Orange, que criou a Mais Orange, e o regulador de lá, que é o CNMC, basicamente a nossa Anacom, decidiu colocar no caderno de encargos para a aceitação da fusão a venda de parte desse espectro, ou seja, não permitir que os espectros se agregassem todos ali naquela fusão, e parte do espectro que ia para a fusão, eles tiveram que vender à Digi. Ou seja, basicamente para criar aqui o quê? Portanto, há uma fusão, há a supressão de um player no mercado, mas nós vamos entregar uma parte do espectro à Digi para que a Digi faça esse papel de ser mais um player. Portanto, basicamente há uma fusão, mas passamos a ter aqui um novo player no mercado do móvel, digamos assim, porque a Digi até então era uma operadora móvel virtual e agora vai criar a sua própria rede. E assim foi. Só que ou seja, não só o custo deste espectro é alto, não é? Andar a comprar espectro não é trocos, custa dinheiro, como a construção de uma rede é cara, não é? Portanto, estar a colocar a fazer montagem de sites, ter mão de obra para isso, etc e tal, não é barato. E portanto, a Digi, para financiar essa operação, fez aqui um movimento que foi vender uma parte, eu creio que não foi 100%, eu não consegui encontrar exatamente, mas creio que não foi 100%, ainda ficou com uma parte do controle da sua rede fibra. Ou seja, a rede fibra foi vendida, eu fiz um vídeo aqui para o Viciado Comentar a falar sobre isso, a rede fibra foi vendida por 750 milhões de euros, neste caso aqui, a uma empresa que era a Macquarie Capital, ok? Que também tinha aqui a Engine Infrastructure Partners, portanto, basicamente vendeu aqui a um fundo por 750 milhões de euros, que já era detentor da rede fibra da Onivia. Okay? A Onivia basicamente é uma empresa que se dedica a vender no mercado grossista serviços de internet de fibra, ok? Portanto, basicamente tem a estrada e depois cobra portagens, digamos assim. Portanto, se tu quiseres, vais lá e alugas a rede deles. Pronto. Neste caso, juntou a rede da Onivia com a rede que já existia da Digi, fazendo com que essa rede, vamos dizer assim, chegue ainda mais longe do que já chegava a Digi. Quando essa rede foi vendida com um caderno de encargos, com um crescimento, como eu vos disse, chegava a 4,5 milhões de casas e o objetivo a 3 anos era chegar a 6 milhões de casas. Claro que somada àquilo que a Onivia já tinha anteriormente. Portanto, o valor agregado seria sensivelmente 10 milhões de casas. Portanto, era bom para a Digi porque, por um lado, ia encaixar 750 milhões de euros que ia conseguir investir depois na questão desta nova operação da questão móvel. E era também positivo, porque a sua rede ia ser alargada, não só nos prazos, ou seja, no crescimento que já estava previamente estipulado, se fosse a Digi a fazer esse crescimento, como ainda ia agregar parte da rede que a Onivia já tinha. Pronto. Basicamente, isto correu bem. Claro que a Digi ficou como... ou seja, alugou aquilo que era a sua rede, vendeu e depois voltou a alugar. O contrato prevê isso. Logicamente que a Digi não ia ficar sem acesso à sua rede de fibra. Portanto, isto é aqui um contrato que é feito sobre esses termos. Eu vendo, mas continuas-me a alugar isso, pronto, tudo bem. Portanto, basicamente é só aqui um encaixe momentâneo de verbas. Pronto. Basicamente, a Digi, portanto, hoje está a fazer o alargamento possível no que diz respeito à internet de fibra, não é? Logicamente, através do crescimento dessa rede. Claro que a Digi, como eu vos disse, não vendeu 100% da totalidade dessa rede, portanto vai sempre fazendo também investimentos em rede,
ok? A rede fibra, para além daquela parte que vendeu, também vai fazendo crescer e a Onivia também o fará, portanto é uma rede que está sempre em crescendo. E por sua vez está ativamente a fazer crescer a sua rede a sua rede móvel. Pronto, portanto, este é o enquadramento que neste momento nós temos na Digi em Espanha. Portanto, a Digi está a fazer o seu caminho para se tornar uma 100% MNO, ok? Uma operadora que não é virtual, pronto, vamos dizer assim, uma operadora de raiz. Mas claro que isto leva aqui a vários problemas. O primeiro problema passa-se com a questão móvel, precisamente porque a Digi e alguma parte da fibra também, porque ainda assim ainda continuam a ter zonas onde utilizam a rede fibra da Movistar. A Digi, ao ser uma operadora móvel virtual, nessas zonas vai sempre sofrer, principalmente com o crescimento exponencial que está a ter. Ok? E nós vamos então passar aqui para a notícia para então analisarmos a situação toda. Eu vou traduzir para português, está em espanhol, é relativamente fácil, mas vai ter aqui erros, ok? Mas de qualquer das maneiras é mais fácil para estar a ler do que estar a fazer tradução instantânea. Pronto, portanto, o dilema que está aqui no jornal 5 dias, portanto que isto pertence aqui, salvo erro, ao país, exatamente, basicamente é, a sua rede vai resistir à expansão recorde de clientes? Ok. A operadora romena defende que os seus níveis de incidentes são mínimos diante das críticas dos seus rivais e do blackout da lotaria. Pois, a questão do blackout da lotaria é basicamente mais uma falha que a Digi teve. Só que, onde é que está o problema? A Digi não cresce só à sua responsabilidade, não é? A Digi cresce também à responsabilidade das outras. E, portanto, se a Digi está em exponencial expansão, ou seja, principalmente na questão móvel, se tu estás em exponencial expansão, se tens zonas onde é a tua cobertura, tu garantes o teu serviço. Mas se continuas, ou seja, porque eu sou um cliente, imaginem, Digi em Espanha, mas eu posso estar numa zona, posso viver numa zona ou trabalhar numa zona onde existe cobertura da própria Digi, mas eu vou-me deslocando pelo país e vou acabando por ter que me ligar à rede Movistar, porque a rede Digi não está em todo lado. Portanto, se há um boom monumental do crescimento da Digi, a própria rede da Movistar pode ficar em causa aqui, porque obviamente, se houver uma. Imaginem, se eu estiver num sítio onde. Vamos pôr aqui números fictícios, onde o site tenha a capacidade de 1000 acessos e desses 1000 acessos em simultâneo, imaginem, 200 ou 300 pessoas sejam Movistar e as outras 700 ou 800 sejam Digi e o site estiver a esgotar, o site vai priorizar os clientes da Movistar. Portanto, vai sempre haver aqui um problema que é, se houver ruptura, a ruptura vai sempre primeiro para o lado da Digi e não para a Movistar. Portanto, onde a Digi tiver a sua cobertura, vai controlar isso, mas onde não tiver, o problema é maior. E, portanto, se existe uma grande quantidade de clientes da Digi, obviamente que estes problemas podem acontecer. E esta questão do blackout da lotaria aconteceu precisamente durante a grande lotaria que existe lá em Espanha, por períodos do Natal, em que, pronto, vamos aqui ler, que é melhor do que eu estar a contar a notícia de cor. Bom, em 22 de dezembro, coincidindo com o início de o início de viagens de Natal e normalmente o tráfego de voz, milhares de usuários Digi em toda a Espanha foram desligados ao meio da tarde e por várias horas. A interrupção afetou tanto a cobertura de fibra óptica quanto a móvel, em datas de máxima sensibilidade devido ao contacto de familiares e amigos, e coincidindo com o sorteio da lotaria de Natal. Portanto, tu imagina toda a gente a agarrar no telefone, porque aquilo lá é dinheiro que nunca mais acaba, não é? E então, pronto. Essa queda gerou uma onda de críticas nas redes sociais, não apenas pela perda do serviço, mas também pela incapacidade da empresa de oferecer comunicação proativa durante os horários de maior desconexão. E aqui cá está. É precisamente o problema que nós estamos continuadamente a bater na tecla, que é, quando a Digi tem problemas, a Digi não fala. A Digi entra em modo múmia. A Digi não fala, não diz o que é que se passa, ninguém sabe nada, estamos sem serviço e estamos na merda, ok? Portanto, este é um dos grandes problemas e, pelos vistos, não se passa só em Portugal, passa-se também em Espanha. E em Espanha não faz sentido. Porque aqui pode dizer, mas a Digi está a nível de pessoal, estamos a aumentar o nível pessoal e estamos a melhorar e tal e coisa. Em Espanha já estão há muitos, muitos anos, portanto já têm que ter uma estrutura capacitada para fazer isso, uma comunicação mínima, para não deixar as pessoas às escuras, não é? Avançando.
Ora bem, a incidência reabre o debate sobre as costuras de um modelo de negócio baseado em baixo custo e crescimento tão acelerado que pode acabar a sobrecarregar a sua própria infraestrutura. Diante dessas críticas, a Digi defende que o nível de incidentes na sua rede tem sido mínimo, apesar de ter adicionado mais de 2 milhões de novos clientes no último ano. 2 milhões. Para entender a magnitude do desafio técnico, é necessário levar em conta o crescimento exponencial de clientes que a Digi adicionou à sua infraestrutura. De acordo com os dados de portabilidade até ao final de novembro de 25, a empresa alcançou um saldo líquido positivo de mais de 850 mil linhas conquistadas em relação à concorrência. No segmento móvel, manteve uma taxa mensal de arrecadação entre 50 a 60 mil linhas de rede, enquanto a sua fibra, fibra smart, adicionou mais de 40 mil registros mensais. Vocês estão a ver a magnitude disto, não é? Aos 50 e aos 60 mil ao mês, e a nível de fibra a mesma coisa. É a loucura total. Esse crescimento imparável levou a Digi a quebrar uma barreira histórica em 25. A empresa já gerencia mais de 10 milhões de linhas em Espanha, 7,5 milhões de telemóveis e 2,5 milhões de linhas de fibra, ok? É um crescimento muito significativo e vocês já vão ver isso em gráfico. Este volume de utilizadores colocou a rede à prova em época-chave do ano. Durante o primeiro trimestre de 25, vários utilizadores relataram picos de latência derivados da manutenção, segundo a plataforma Down Detector. No entanto, o primeiro grande alerta vem no final de semana de 10 e 11 de agosto. No meio do êxodo de festas, um crash deixou... Não é de festas, é férias. Pronto, já sabem, há aqui os erros por causa da tradução. Um crash deixou milhares de pessoas sem dados e sobrecarregando o serviço de atendimento. O número 1522 colapsou com esperas superiores a 40 minutos. Também não é difícil, não é? De repente toda a gente a ligar para lá, dá logo a raio. Os problemas foram reproduzidos entre 26 e 29 de setembro devido a uma suposta sabotagem dos funcionários da Digi em áreas do norte de Espanha devido a uma disputa trabalhista. Eu não dei conta disto porque... vou fazer um vídeo a falar sobre questões trabalhistas em Espanha. Acho que não faz muito sentido, mas aconteceu de facto. Portanto, os sindicatos de lá juntaram-se e houve ali um bocado um boicote, mas as coisas entretanto foram sanadas. Mas houve também um problema relacionado com isso ali por meados de setembro. Portanto, espero que cá em Portugal não haja nada parecido a isso, mas pronto. Subsequentemente, entre 26 e 29 de outubro, houve uma queda intermitente de grande complexidade nas cidades principais, portanto, Madrid, Barcelona e Granada. Os clientes sofreram cortes automáticos das suas chamadas a cada 15 minutos exatos, o que mostrou problemas de sincronização nos protocolos de rede e na validação dos cartões, segundo este site especializado em falhas de telecomunicações. Alguns analistas concordam que o desequilíbrio entre o crescimento do portfólio e a infraestrutura pode ser a causa dessas falhas. A Digi está no meio de implantação da sua própria rede, com aqui estas tecnologias, esta tecnologia em específico é a que vai permitir velocidades até 10 gigabits simétricas e tal, para reduzir os custos de aluguer. Essa migração, realizada em tempo recorde para manter os seus preços competitivos, gerou erros de configuração e falhas no roteamento de serviços que se espalham em cascata. Ou seja, basicamente o que a Digi está a fazer é fazer crescer a sua rede fibra para sair de vez dos alugueres, neste caso à Movistar, etc. Portanto, é fazer crescer a sua rede à mais alta escala. Portanto, vocês estão a ver o tabuleiro que isto é. Por um lado, eu estou a ganhar clientes à barda, mas para continuar a ganhar clientes à barda, eu vou ter que continuar a manter o preço baixo, e o preço baixo vai esmagar o meu lucro. Portanto, eu vou ter que arranjar maneira de ter infraestrutura própria para conseguir fornecer esse serviço, aquele preço, e ainda manter a minha margem de lucro, que apesar de curta é aquela que a Digi trabalha. Outro ponto crítico continua a ser a dependência da rede Movistar, como eu tinha dito aqui. Embora a Digi implante grande parte da sua própria fibra, os seus 7,5 milhões de clientes móveis viajam principalmente pela rede da Telefónica por meio de acordos nacionais de roaming. Em dias de saturação extrema, como no dia 22 de dezembro, as antenas podem priorizar o tráfego da principal, portanto, aqui mainnet, deixando os usuários Digi em uma posição vulnerável. Portanto, basicamente foi aquilo que eu vos falei, não é? Quando houver uma saturação, vai ser a Digi a primeira a cair, óbvio. A chamada dupla falha da configuração é um pesadelo recorrente. Para que o serviço móvel funcione, os serviços da Digi e da Movistar precisam de se sincronizar perfeitamente. Qualquer descompasso na ponte digital entre as duas empresas, como aconteceu em outubro, causa a queda imediata do serviço para milhares de assinantes. Tivemos apenas acidentes isolados na planta externa, o que devido ao seu escopo muito pequeno, estas traduções, em relação ao número de clientes afetados em relação a todos aqueles que gerenciamos, entendemos que estão dentro da normalidade da gestão de rede. A 22 de dezembro, que afetou parcialmente os serviços de voz,
pode ser a mais afetada. Embora de forma velada, os seus rivais começaram a escapar das críticas sob o argumento de que o modelo extremo de baixo custo da operadora romena a obriga a ajustar as margens de lucro ao máximo. Eles apontam que, diante desse crescimento exponencial, a empresa pode estar a priorizar a aquisição agressiva de clientes em detrimento da redundância do sistema. Ou seja, ter infraestruturas de backup que são ativadas automaticamente quando a principal falha. Além disso, a implementação de tecnologias de ponta como o 5G e a fibra de 10 gigabits adicionou uma camada de complexidade técnica que a empresa ainda parece estar a ajustar. Ataques de alguns analistas consideram egoístas. Não se deve esquecer que a Digi é o pesadelo da Movistar, mas Orange e Vodafone que rouba milhares de linhas todos os meses. Por isso, lá está. É um bocadinho aquela história, não é, que nós aqui falamos. As outras vão sempre a falar muito. Porquê? Porque estão todos os dias a levar porrada, não é? Todo o santo dia estão a levar porrada. Como viram, o crescimento não é uma brincadeira. Se de facto existem aqui questões relacionadas com a introdução de novas tecnologias e também com esta questão de não ter sistemas de backup para estender mais a manta para absorver mais clientes, pá, eu não posso dizer que isso seja mentira. Mas, por outro lado, são casos isolados que vão acontecendo e uma empresa que está em expansão, da maneira como a Digi está, eu acredito que os espanhóis, apesar de chateados com esta situação, tal qual como nós ficamos chateados sempre e quando acontecem problemas com a Digi, nós ficamos mais chateados não é pelos problemas em si, é pela falta de capacidade de resolução, é pela demora na resolução, é pela falha de comunicação, não é propriamente pelos problemas, porque nós, se vamos para a Digi, se estamos a pagar menos, nós sabemos que nesta fase a Digi vai ter problemas, toda a gente sabe, e os espanhóis também, apesar de que os espanhóis, não é? Já têm lá a Digi há muito tempo, mas para quem conhece este mercado das telecomunicações, sabe que a Digi é como se estivesse a começar agora, não é? A Digi está agora a implantar a sua rede, e o crescimento agregado a isto é o que vai fazer que as coisas se melhorem mais depressa, porque entretanto vai haver mais dinheiro e mais capacidade de investimento, mas ao mesmo tempo também vai pressionar imenso estas possíveis falhas. Portanto, a solução, por exemplo, para situações como esta que aconteceram aqui no dia aqui no dia 22, portanto no dia lá da lotaria, ou que é a cena deles, só vai acontecer, só vai resolver-se quando a Digi tiver a sua própria rede devidamente dimensionada, devidamente trabalhada e sair de vez aqui da Movistar, ok? Pronto. Avançando aqui para alguns relatórios externos, mostram que a Digi está bastante positiva. A associação de, portanto, basicamente aqui há estas traduções têm uma luz bastante positiva, não é nada disso, tem um saldo positivo, digamos assim. A Associação dos Utilizadores da Internet, em dezembro de 25, que mede a saúde das redes, falhas e incidentes, dá à operadora romena a segunda melhor posição atrás da Movistar, ok? A OCU, que mede a satisfação do cliente, preço, serviço e clareza, confere um nível aceitável, embora abaixo das outras marcas de baixo custo, como a Pepaphone e a O2. E a consultoria, a Ookla Speed Test, declarou a rede fibra da Digi pelo quarto ano consecutivo como a mais rápida de Espanha. A Digi nega categoricamente que esteja a morrer de sucesso devido ao aumento das linhas. Pelo contrário, a qualidade da rede da Digi hoje é ainda melhor do que era há alguns meses e a do próximo ano será melhor, porque justamente devido a esse crescimento da base de clientes, durante este ano foram feitos investimentos substanciais para melhorar diferentes elementos da rede e ajustá-los à crescente demanda, tanto das redes fixas como a móvel. Este processo de melhoria contínua da rede, ao qual também se adiciona a incorporação do serviço móvel na RAN da Digi, é uma aposta segura para a melhoria da qualidade dos serviços que oferecemos. No final de 25, deixa uma lição clara. No mercado das telecomunicações, vai ser o ano. O ser o mais barato é uma estratégia vencedora para atrair clientes, mas ser o mais confiável é a única forma de os manter. Por isso, a operadora romena defende o seu plano de investimento, a sua própria instalação e atendimento ao cliente como um elemento diferenciador da concorrência. Portanto, é tudo aquilo que nós queremos ouvir. Digi a crescer exponencialmente, Digi a montar a sua rede totalmente aliada destas outras operadoras, que é para quando nós tivermos um problema, dizermos assim: bom, a Digi teve um problema na sua própria rede, culpa da Digi. Para nunca andarmos com aquelas desconfianças, sabem? A Digi teve um problema. Pois, mas a Digi tem os serviços alugados a tal, e está a crescer muito. Quem sabe, a tal, despriorizou ali os clientes digital. Mas houve aqui uma falha de sincronização. Mas não... Percebem? Quando houver problemas, a Digi tem que ser totalmente responsabilizada através da sua própria dependência, da sua própria infraestrutura, ok?
Sobre, por exemplo, vocês podem dizer assim, mas peraí, Pedro, então mas eles estão a crescer, mas entretanto venderam a fibra e alugaram aqui a esta Onivia, mas a Onivia é uma operadora neutra. A Onivia não, não tem nada a ver com esta luta dos galos do poleiro. Chegar lá, entretanto, a Movistar, ou se chegar ou se chegar a Mas Orange, ou se chegar a Vodafone, que já não é bem a Vodafone, é só o nome, mas se chegar alguma dessas e disser, olha, eu preciso de alugar aqui a vossa rede de fibra nesta zona e tal, eles alugam, não tem stress. Ou seja, eles não estão nesta guerra. Esta guerra não é da Onivia. Portanto, basicamente, esse não é o problema. Esse foi parte substancial do sucesso que a Digi vai conseguir ter nesta operação, é com o encaixe de dinheiro, ok? Para que, de facto, esta operação não seja só gastar. É preciso equilibrar a empresa. Avançando. Só para vocês terem mais ou menos aqui uma noção, eu vou passar aqui para a segunda notícia que eu tenho para vocês, que está aqui no Telecom Paper, basicamente para terem noção aqui de 2 ou 3 coisas. Portanto, a nível de internet fixa, foram aqueles dados que eu vos dei, existem sensivelmente 17,1 milhões de casas com conexão à internet fibra, ok? Portanto, Fiber to the Home, FTTH, e basicamente que tem subindo, tem vindo a subir cerca de 1,5 milhões ao ano, ok? Pronto, só para vocês terem mais ou menos uma noção de como é que as coisas estão, só para terem aqui esta ideia, o grupo Mais Móvel, portanto a Mais Orange, não é? Ganhou sensivelmente 6,8 mil linhas, ok? 6.800 linhas. A Telefónica terminou ou seja, no dia 31 terminou aqui peço desculpa, nada disso. Terminou o mês com 31% das linhas, com um aumento de 11,3, ou seja, 11.300 linhas. A Vodafone, que pertence aqui a esta Zegona, portanto a Vodafone saiu de Espanha, mas continua a permitir a esta Zegona utilizar o seu nome durante uns anos, está com 14%, com um aumento de 3.500 linhas. Agora, reparem a Digi. A Digi teve uma performance em abril e ganhou 48.200 novas linhas, tendo já uma cota de mercado de 11%. Este número é maior hoje, porque esta notícia é de julho. Mas vejam isto. Principal operador em Espanha, Mas Orange. Atenção, estamos a falar rede fixa. Mas Orange com 37% ganha 6.800 clientes, Telefónica com 31% ganha 11.300 clientes, Vodafone com 14% ganha 3.500 clientes e a Digi ganha 48.200 clientes com uma cota de mercado de 11%. Portanto, vocês estão a ver o que é que está a suceder aqui, não é? Vocês estão a ver que a Digi vai galgar o terceiro lugar com uma facilidade imensa, se é que já não galgou, deve estar quase, deve estar a 2% no máximo. E eu punha-me a pau. Eu, se fosse à Telefónica, punha-me a pau. Porque é como se o aprendiz vai superar o mestre. Portanto, a Telefónica vai se ver à arrasca, porque é assim, vocês vão perceber o crescimento da Digi. Porque pode parecer, 11 para 31 são 20%. Pois, mas para quem está a crescer 11 e o outro está a crescer 48, não é? Mês após mês, isto não demora muito. Bom, eu vou avançar aqui para uma coisa que a CNMC, que é basicamente a Anacom lá do Burgo, tem, e que a nossa Anacom também devia ter, estes dados abertos. Se tem, peço desculpa, mas eu não tive a oportunidade de ver isso ainda. Basicamente tem aqui um gráfico que vai sendo atualizado para que nós consigamos perceber as cotas de mercado de cada um dos operadores, ok? Bom, a nível do telefone móvel, porque é que eu tenho isto aqui 10 de 24? Porque se eu meter para trás, isto vai ter aqui, aliás, até dá por aqui, mas há aqui uma altura que dá um erro por causa da fusão, ok? Pronto, estão a ver? Tem aqui a fusão, porque entretanto, ou seja, basicamente vocês veem aqui a amarelo a Mais Móvel e a laranja a Orange, não é? E aqui a partir de março de 2024, que foi a fusão, e estes dados bugam-se todos. Então vocês têm que ir mais para a frente, que é para ter então aqui a cena organizada. Portanto, basicamente, o que é que nós temos? Desde a fusão para cá, temos claramente a nível da telefonia móvel, ok? Dos telemóveis, temos claramente a Mais Orange a liderar o mercado com facilidade, ok? Porque, claro, a fusão levou a isso, com 42% da cota de mercado, tranquilamente. Temos aqui a Movistar no terceiro posto com queda, claro, com queda, não substancial, mas a manter-se como segundo operador tranquilamente. Depois temos aqui a Vodafone, a perder claramente cota, a vir aqui de 21% para 19%, e há aqui um período então de perda substancial.
E temos a Digi que aqui parece que está a crescer sempre, não é? Portanto, vocês conseguem claramente perceber esta tendência. Vocês já vão perceber esta tendência mais à frente, ok? Porque aqui parece que é uma coisa muito ligeira. Se vocês andarem agora aqui a nível da banda larga fixa, vocês vão conseguir encontrar basicamente a mesma questão. Só que, onde é que estão as diferenças? Em primeiro lugar, a Vodafone aqui é muito mais fraca e tende paulatinamente a morrer. Portanto, vocês veem aqui a linha da Digi, ao contrário do que acontece no móvel, parece estar a crescer ainda mais, e, portanto, está-se a aproximar ainda mais da Vodafone. Portanto, isto será uma questão. Aliás, neste momento, ao dia de hoje, estamos a falar, portanto, os últimos dados são de setembro. Ao dia de hoje, eu tenho quase a certeza que a Digi já ultrapassou a Vodafone. Okay? Se não ultrapassou, há de estar muito perto disso, porque é um exercício perfeito, que é a Vodafone está a decrescer e a Digi está a crescer. Portanto, basicamente, não há de demorar muito tempo. Aqui, no que diz respeito aqui à Mas Orange e a Movistar, as coisas estão um bocadinho mais tranquilas, mas apesar de tudo, vocês veem que aqui no espaço de um ano e qualquer coisa, as duas decresceram. E decrescem à custa de quê? Do crescimento não só da Digi, como também daqui das restantes. Há aqui umas restantes operadoras que também estão a aumentar aqui ligeiramente. Por exemplo, andavam aqui à volta dos 3% e aqui já vão para sensivelmente 5, 6%. Portanto, há crescimento da Digi, há crescimento das restantes e, portanto, esses números vão sendo roubados, vamos dizer assim, às outras operadoras. Agora, vamos andar com isto para trás. Vamos andar aqui para trás e vamos fazer um estudo a 10 anos, ok? Para mim já é 2026, portanto vamos aqui pegar em janeiro de 2016. E aqui, meus caros amigos, aqui vocês vão analisar algumas coisas. Eu nem sei se aqui não vim muito para trás. Não vim. Não vim muito para trás. Pronto, porque aqui não me vai aparecer a rede fixa da Digi, mas pronto, basicamente o que é que vocês aqui conseguem perceber? Vocês conseguem perceber de onde é que vêm as operadoras, ou seja, há 10 anos vocês percebem que a Vodafone cai a nível da banda larga fixa de 23% para 14%, ok? Vocês percebem que a Orange, neste caso, cai de 29%, vem aqui até à última data em que ela existiu sozinha com 21%, percebem aquilo que era o domínio da Movistar e aquilo que tem vindo a ser a existência da Movistar. Portanto, imaginem o que é perderem de 44% para 31% da cota do mercado, ok? São 13% da cota do mercado que voaram. E depois aqui para baixo, vocês têm aqui a Euskaltel e tinham aqui as outras. Portanto, nós não podemos ir tão atrás, porque depois não vai aparecer aqui a Digi. Temos que andar, olha, por exemplo, a Digi aqui já me vai aparecer, estes resultados são assim um bocado manhosos. Ok, pronto, aqui 2018 há de ser aqui os inícios da operação. Deixa-me apanhar aqui mesmo qual é que é a data certa em que começa. Ok, aqui já aparece Digi, mas não me aparece Digi. Espera aí, tem que ser um bocadinho mais para a frente. Ok, há de ser na próximo trimestre 6, 7, 8, 9. Ora, cá está ela. Ora bem, caros amigos, vocês aqui têm uma visão detalhadíssima sobre o que é que tem vindo a ser o crescimento da Digi. Né? E portanto, vocês percebem que esta análise que eu estou aqui a fazer com vocês dá-nos aqui alguma substância para tentarmos tirar algumas conclusões para aquilo que acontece no mercado em Portugal. Portanto, em primeiro lugar, vocês percebem que nos primeiros anos a Digi tinha cotas de mercado muito baixas. Portanto, estamos a ver que a operação a nível da rede fixa inicia-se em setembro de 18 aqui neste gráfico, e a cota de mercado só começa a ser contabilizada praticamente ali um ano e tal depois, ok? O crescimento inicial não foi um crescimento nada interessante. Portanto, se vamos a dizer que o primeiro 1% é atingido aqui em março, qualquer coisa de 2020, chegar aos primeiros 5% levou aqui quase 2 anos, ok? A questão é, dos 5 aos 12, a brincadeira passou-se em 4 anos. Ou seja, vocês estão a ver, claro, vocês olhando para aqui, veem não só um crescimento aqui das restantes, não é? Há aqui uma cota de mercado também a crescer em outras operadoras, como claramente a única operadora que cresce significativamente no mercado espanhol é a Digi. Tudo o resto é a cair. Tudo o resto. Ok? E claramente está aqui esta linha laranja, né? Esta linha laranja que agora vai pertencer à MásMóvil, vai crescer, vai andar aqui para cima, não é? A MásMóvil não, vai basicamente ser a Mas Orange, portanto é esta linha amarela que aqui está, ok? Do grupo MásMóvil e a linha laranja. Portanto, como veem, a linha amarela até cresceu,
não é? Da MásMóvil, a linha laranja vinha em morte cerebral e então eles pensaram, bom, antes da gente se juntar aqui no meio, vamos nos juntar e vamos para cima. Pronto, e foi isso que fizeram. Mas claramente o movimento é de morte cerebral destas empresas todas, exceto da Digi. E se nós formos para o mercado do telemóvel, meus amigos, a violência ainda é maior, ok? A violência ainda é maior. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos o tradicional Movistar em clara tendência decrescente. Temos a Orange em clara tendência decrescente. Tínhamos a MásMóvil realmente a ter aqui um crescimento significativo aqui, até. Até nem sei se isto não são movimentos de consolidação, porque estou a ver isto aqui, grandes picos de repente. Mas ok, há de haver aqui alguma explicação. Não estou tão por dentro do mercado. Mas vocês veem que paulatinamente a Digi não perdoa. Okay? A Digi já vem aqui nos 11%. Portanto, isto é líquido dizer... Só para, em jeito de conclusão, para terminar este vídeo, que já vamos com quase 40 minutos, é líquido dizer que a Digi vai com toda a certeza atingir, eu diria, os resultados do final do ano de 25 vão revelar isso. Pelo menos a nível da internet fixa. Vai ser a terceira maior operadora de Espanha. Sem a mínima dúvida. O móvel vai demorar um pouco mais, porque a terceira colocação é da Vodafone e ainda há aqui uma margem de sensivelmente 8%. Ou seja, a Vodafone está com 19%, a Digi está com 11% nestes dados de setembro. Okay? Eu estou-me a reportar aos dados que estão aqui na CNMC, que ainda são de setembro. Os resultados final de ano já devem de encurtar ainda mais esta margem. Mas há de ser uma coisa que no decorrer do próximo ano e meio, no máximo, a Digi vai se consolidar tanto nos serviços fixos, como nos serviços móveis, como a terceira operadora espanhola. Chegar ao segundo lugar vai ser mais complexo, porque a margem é maior. Neste caso, a Movistar ainda tem uma margem de cerca de 7%, mas isto é tudo exponencial. Ou seja, quando tu partes de uma margem de 1, 3, 5, 10, é mais difícil de crescer. Mas a partir do momento em que tu já tens a tua rede instalada, em que já tens escala, em que já tens capacidade de concorrer em todo o mapa geográfico, vamos dizer assim, do território que tu queres conquistar, a partir daí o crescimento pode se tornar exponencial. E eu não descarto a 5 anos que a Digi possa estar consolidadamente como sendo a segunda maior operadora de Espanha. Não vou dizer primeira, porque de facto existe aqui um grande teto que aqui a Más Orange conseguiu conquistar, porque claro, houve aqui uma fusão e conseguiram ir ali para os 40 e tal por cento. Mas acima de tudo, eu acredito mesmo que isto, no espaço dos próximos 5 anos, a Digi vai conseguir consolidar aqui a sua operação em Espanha, e isso é substancialmente relevante, porque para as nossas análises aqui em Viciado Comenta, daquilo que se passa em Portugal, nós precisamos que a Digi esteja forte em toda a zona do globo, porque vamos lá ver uma coisa, existe a Digi Portugal, existe a Digi Espanha, etc e tal, Digi Itália, Digi Romênia e tal, mas nós precisamos que a operação esteja forte e que resulte em todos os mercados onde esteja, para que haja, em primeiro lugar, capacidade do ponto de vista estratégico do grupo para continuar a acreditar que esta é a visão certa, e em segundo lugar, para que haja capacidade financeira, porque uma Digi forte, uma Digi global forte, vai garantir investimentos fortes em toda a esfera do globo, vamos dizer assim. E por isso eu acredito mesmo que os resultados são muito, muito, muito animadores, e eu espero que daqui a uns anos estejamos aqui, esperamos nós, se Deus quiser, a fazer estes vídeos e a falar claramente sobre aquilo que foi o domínio da Digi do mercado espanhol e já agora do português. E tendo em conta que já por várias vezes falámos aqui que o crescimento da Digi em Portugal está muito lento, andamos ali à volta dos 2% de cota de mercado e nunca mais de escola, e a fusão com a Novo ainda não está concluída e não sei o quê. Olhar para estes dados em Espanha e perceber que ali os primeiros anos em Espanha também não foram assim tão bombásticos e que demorou alguns anos até que a operação realmente começasse a andar, leva-nos a ter um pouco mais de calma na análise destes dados em Portugal. Nós continuaremos a fazê-los, mas assim com outras análises. Se vocês gostaram deste tipo de vídeo, digam nos comentários que nós podemos analisar alguns outros hemisférios onde a Digi está, nomeadamente olhar para outros mercados. Não só, eu gostava muito de analisar o mercado próprio da Roménia, perceber como é que a Digi neste caso está a crescer no seu país de origem, perceber também em outros mercados onde estão a ser emergentes, e vamos ver então. Digam então nos comentários se querem e vemos aqui no próximo Viciado Comenta. Já sabem, se tiverem aqui alguma coisa a acrescentar nos comentários, fico sempre muito contente de ler todos os vossos comentários que ajudam aqui a desenvolver a nossa comunidade do Viciado Comenta. Um grande abraço, fica bem e fui.